A Maldição de Sarnath, 1920, por H.P. Lovecraft. Na terra de Menar há um vasto e silencioso lago que não é alimentado por nenhum rio e de onde nenhum rio flui. 10.000 anos atrás, às suas margens, erguia-se a poderosa cidade de Sarnath, mas Sarnath já não está mais lá. Disse que em tempos imemoriais, quando o mundo ainda era jovem, antes que os homens de Sarnath chegassem à terra de Menar, outra cidade existia à beira do lago. A cidade cinzenta de Ibe, tão antiga quanto o próprio lago e habitada por seres nada agradáveis de se ver. Eram estranhos e grotescos, como de fato são a maioria das criaturas de um mundo ainda em formação e rudemente moldado. Está escrito nos cilindros de argila de Cadatheron que os habitantes de Ib possuíam a mesma tonalidade verde do lago e das brumas que dele se erguiam, que tinham olhos protuberantes, lábios carnudos e flácidos, orelhas peculiares e eram desprovidos de voz. Também está escrito que desceram certa noite da lua envoltos em névoa, eles o vasto lago imóvel e a cidade cinzenta de Ib. Seja como for, é certo que adoravam um ídolo de pedra esverdeada, esculpido à imagem de Bokrug, o grande lagarto aquático, diante do qual executavam danças horrendas quando a lua estava gibosa. Nos papiros de Ilarnek, lê-se que um dia esses seres descobriram o fogo, e dali em diante passaram a acendê-lo em muitas ocasiões cerimoniais. Mas pouco se registra sobre essas criaturas, pois viveram em tempos demasiadamente antigos, e o homem, sendo jovem, sabe pouco sobre os seres ancestrais. Após incontáveis eras, os homens chegaram à terra de Menar, pastores de pele escura e seus rebanhos lanosos que fundaram Thra, Ilarnek e Cadatheron ao longo do sinuoso rio Ai. E certas tribos, mais ousadas que as demais, avançaram até a orla do lago e ergueram Sarnath num ponto onde metais preciosos eram encontrados no solo. Não muito longe da cidade cinzenta de Ib, os viajantes assentaram as primeiras pedras de Sarnath e sobre os habitantes de Ib maravilharam-se profundamente. Contudo, a admiração logo deu lugar ao ódio, pois julgavam que criaturas de tal aparência não deveriam andar pelo mundo dos homens ao cair da noite. Tampouco apreciavam as estranhas esculturas gravadas nos monólitos cinzentos de Ibe, pois eram aterradoras em sua imensa antiguidade. Porque os seres e suas esculturas permaneceram no mundo até a chegada dos homens, ninguém sabe ao certo. A menos que fosse pelo fato de que a terra de Menar é extremamente silenciosa e distante da maioria das outras terras, sejam elas do mundo, despertam ou do sonho. À medida que os homens de Sarnath viam mais dos seres de Ibe, seu ódio crescia, e não era menor pelo fato de acharem tais criaturas fracas e macias como gelatina ao toque de pedras, lanças e flechas. Assim, certo dia, os jovens guerreiros, fundibulários, lanceiros e arqueiros marcharam contra Ibe e massacraram todos os seus habitantes, empurrando aqueles corpos estranhos para dentro do lago com lanças longas, pois não queriam tocá-los. E como também não gostavam dos monólitos cinzentos esculpidos de Ib, lançaram-nos ao lago, perguntando-se, diante da grandiosidade do esforço, como aquelas pedras haviam sido trazidas de tão longe, pois certamente haviam sido, já que não existia nada semelhante em toda a terra de Menar ou nas regiões adjacentes. Assim, da antiquíssima cidade de Ib, nada restou, exceto o ídolo de pedra esverdeada esculpido à imagem de Bokrug, o lagarto aquático. Os jovens guerreiros levaram-no consigo para Sarnath, como símbolo de sua conquista sobre os antigos deuses e seres de Ibe, e como um sinal de liderança sobre Menar. Mas na noite após sua instalação no templo, algo terrível deve ter acontecido, pois estranhas luzes foram vistas sobre o lago, e pela manhã o povo descobriu que o ídolo havia desaparecido, e que o sumo sacerdote Taran-Ish jazia morto, como se tomado por um medo indescritível. Antes de morrer, Taran-Ish havia rabiscado com traços rudes e trêmulos no altar de crisólita o símbolo da perdição. Após Taran-Ish, muitos sumos sacerdotes vieram em Sarnath, mas jamais se encontrou o ídolo de pedra esverdeada. E muitos séculos se passaram, nos quais Sarnath prosperou imensamente, a ponto de apenas sacerdotes e velhas recordarem o que Taran-Ish havia gravado no altar de crisólita. Entre Sarnath e a cidade de Ilarnek formou-se uma rota de caravanas, e os metais preciosos extraídos da terra eram trocados por outros metais, tecidos raros, joias, livros, ferramentas para artífices e todas as luxuosidades conhecidas pelos povos que habitavam ao longo do sinuoso rio Ai e além. Assim, Sarnath tornou-se poderosa, culta e bela, enviando exércitos conquistadores para subjugar as cidades vizinhas.
E com o tempo, passaram a sentar-se no trono de Sarnath os reis de toda a terra de Menar e de muitas outras terras adjacentes. Sarnath, a Magnífica, era o assombro do mundo e o orgulho de toda a humanidade. Suas muralhas, esculpidas em mármore extraído do deserto, erguiam-se a 300 côvados de altura e tinham 75 de largura, permitindo que carruagens passassem lado a lado enquanto eram conduzidas pelo topo. Estendiam-se por 500 estádios, sendo abertas apenas no lado voltado para o lago, onde um paredão de pedra esverdeada continha as ondas que de forma estranha se erguiam uma vez por ano, durante o Festival da Destruição de Ibe. Em Sarnath, 50 ruas iam do lago até os portões das caravanas, e outras 50 as cruzavam. Eram pavimentadas com ônix, exceto aquelas onde cavalos, camelos e elefantes passavam, que eram cobertas de granito. Os portões de Sarnath eram tão numerosos quanto as extremidades das ruas voltadas para o interior da terra. Cada um feito de bronze e ladeado por figuras de leões e elefantes esculpidos em uma pedra cuja origem já não era conhecida pelos homens. As casas de Sarnath eram feitas de tijolos vitrificados e calcedônia, cada uma possuindo um jardim murado e um pequeno lago cristalino. Foram erguidas com uma arte singular, pois nenhuma outra cidade possuía edificações semelhantes. Viajantes de Tra, Ilarnec e Catheron maravilhavam-se com as cúpulas reluzentes que as coroavam. Mas ainda mais maravilhosos eram os palácios e templos e os jardins feitos por Zocar, o antigo rei. Havia muitos palácios, e os menores deles eram mais grandiosos que qualquer um de Tra, Ilarnec ou Cadatheron. Eram tão altos que quem estivesse dentro deles poderia por vezes imaginar-se abaixo apenas do céu, e quando iluminados por tochas embebidas no óleo de Dothur, suas paredes exibiam imensas pinturas de reis e exércitos, de um esplendor ao mesmo tempo inspirador e estarrecedor para quem as contemplasse. Incontáveis eram as colunas dos palácios, todas de mármore tingido e esculpidas com desenhos de beleza incomparável. Na maioria dos palácios, os pisos eram mosaicos de berilo, lápis-lazuli, sardônica, carbúnculo e outros materiais preciosos, dispostos de tal maneira que o observador poderia ter a ilusão de caminhar sobre leitos das mais raras flores. Havia também fontes, que lançavam águas perfumadas em delicados jatos organizados com arte engenhosa. E sobrepujando todos os demais estava o palácio dos reis de Menar e das terras adjacentes. Sobre um par de leões dourados em posição de ataque repousava o trono, erguido muitos degraus acima do piso reluzente. Era talhado de uma única peça de marfim, embora ninguém vivo soubesse de onde viera um pedaço tão vasto. Nesse palácio havia inúmeras galerias e grandes anfiteatros, onde leões, homens e elefantes batalhavam para o deleite dos reis. Às vezes, os anfiteatros eram inundados com água trazida do lago por imensos aquedutos, e então encenavam-se combates marítimos ou lutas entre nadadores e criaturas marinhas mortais. Altíssimos e deslumbrantes eram os 17 templos em forma de torre de Sarnath, construídos com uma pedra brilhante e multicolorida, inexistente em qualquer outro lugar. O maior deles erguia-se a 1000 côvados de altura, servindo de morada para os sumos sacerdotes, que viviam em uma magnificência quase equiparável à dos reis. No andar térreo, os salões eram tão vastos e esplêndidos quanto os dos palácios, reunindo multidões em adoração a Zocalar, Tamash e Lobon, os principais deuses de Sarnath, cujos altares envoltos em incenso pareciam tronos de monarcas. As estátuas de Zocalar, Tamash e Lobon não se assemelhavam a nenhuma outra imagem divina, pois eram tão fiéis à vida que se poderia jurar que os próprios deuses, com suas barbas majestosas, estavam sentados nos tronos de marfim. E no topo de intermináveis degraus de zircão reluzente ficava a câmara da torre, de onde os sumos sacerdotes contemplavam a cidade, as planícies e o lago durante o dia. E à noite observavam a lua enigmática, as estrelas e os planetas e seus reflexos sobre a água. Foi ali que se realizava um ritual antiquíssimo e secreto de repulsa a Bokrug, o lagarto d'água. E foi ali que repousava o altar de Crisólita, onde ainda se podia ver o presságio fatídico rabiscado por Taranish. Maravilhosos também eram os jardins criados por Zocar, o antigo rei. No centro de Sarnath estendiam-se, ocupando uma vasta área e cercados por uma muralha elevada. Acima deles erguia-se uma grandiosa cúpula de vidro, através da qual brilhavam o sol, a lua, as estrelas e os planetas em noites límpidas, e de onde pendiam imagens fulgurantes dos astros quando o céu estava nublado.
No verão, os jardins eram refrescados por brisas perfumadas habilmente conduzidas por ventoinhas. E no inverno, eram aquecidos por fogos ocultos, de modo que ali era sempre primavera. Pequenos riachos corriam sobre seixos brilhantes, dividindo prados verdejantes e canteiros multicoloridos, atravessados por uma infinidade de pontes. Ao longo dos riachos e lagos nadavam cisnes brancos, enquanto a melodia das águas misturava-se ao canto harmonioso de pássaros raros. Em terraços ordenados erguiam-se colinas cobertas de vinhas e flores perfumadas, pontuadas por assentos de mármore e pórfiro. Pequenos templos e santuários estavam espalhados pelos jardins, onde qualquer um podia repousar ou fazer suas preces aos pequenos deuses. A cada ano, celebrava-se em Sarnath a festa da destruição de Ib, ocasião em que o vinho, a música, a dança e toda forma de regozijo abundavam. Grandes honrarias eram então prestadas às sombras daqueles que haviam aniquilado os estranhos seres antigos, e a memória dessas criaturas e de seus deuses ancestrais era ridicularizada por dançarinos e alaudistas coroados com rosas dos jardins de Zocar. Os reis olhavam para o lago e amaldiçoavam os ossos dos mortos que jaziam sob suas águas. No início, os sumos sacerdotes não apreciavam essas festividades, pois entre eles circulavam estranhas histórias sobre como o ícone verde marinho havia desaparecido e como Taran-Ish morrera de medo, deixando uma advertência. E diziam que, de sua alta torre, por vezes viam luzes sob as águas do lago. Mas conforme os anos passaram sem calamidade, até mesmo os sacerdotes riram, amaldiçoaram e se juntaram às orgias dos festeiros. Afinal, não eram eles mesmos que, na torre elevada, realizavam o antiquíssimo e secreto ritual de repulsa a Bokrug, o lagarto d'água. E 1000 anos de riquezas e deleites passaram sobre Sarnath, maravilha do mundo e orgulho de toda a humanidade. Esplêndida além da imaginação foi a festa do 1000º ano da destruição de Ib. Durante uma década falava-se dela por toda a terra de Menar, e à medida que se aproximava, chegavam a Sarnath em cavalos, camelos e elefantes, homens de Tra, Ilarnek e Cadatheron, bem como de todas as cidades de Menar e terras além. Na noite designada, diante das muralhas de mármore, foram erguidos pavilhões de príncipes e tendas de viajantes, e toda a margem do lago ressoava com os cânticos dos alegres festeiros. No salão de banquetes, reclinava-se Nargisei, o rei, embriagado com o vinho ancestral dos porões da conquistada Pnath, rodeado por nobres em festa e escravos apressados. Muitas iguarias exóticas foram servidas nesse banquete. Pavões das ilhas de Nariel, no Oceano Médio, cabritos jovens das distantes colinas de Implan, patas de camelo do deserto de Bnazik, nozes e especiarias dos bosques de Sidáthria e pérolas do Monte Metal, banhadas pelas ondas, dissolvidas no vinagre de Tra. Os molhos eram inumeráveis, preparados pelos cozinheiros mais hábeis de toda Menar e adequados ao paladar de cada convidado. Mas o prato mais cobiçado de todos eram os grandes peixes do lago, cada um de tamanho colossal, servidos em travessas de ouro incrustadas com rubis e diamantes. Enquanto o rei e seus nobres banqueteavam-se no palácio, contemplando o prato principal enquanto aguardavam sua vez de saboreá-lo, outros também celebravam. Na torre do grande templo, os sacerdotes realizavam suas próprias festividades, e nos pavilhões além das muralhas, os príncipes das terras vizinhas se entregavam à alegria. E foi o sumo sacerdote Gnai-Ka quem primeiro viu as sombras que desceram da lua gibosa para o lago e as malditas névoas verdes que subiram das águas para encontrar a lua e envolver em uma névoa sinistra as torres e cúpulas da condenada Sarnath. Daquele momento em diante, aqueles que estavam nas torres e fora das muralhas avistaram estranhas luzes sobre as águas e perceberam que a rocha cinzenta Acurion, que costumava erguer-se imponente próximo à margem, estava quase submersa. E um medo vago, porém veloz, espalhou-se, de modo que os príncipes de Ilarnek e da distante Rokol desmontaram seus pavilhões e tendas e partiram rumo ao rio Ai, ainda que mal soubessem a razão de sua fuga. Então, próximo à hora da meia-noite, todos os portões de bronze de Sarnath se escancararam, e uma turba frenética jorrou pelas ruas, escurecendo a planície, de modo que todos os príncipes visitantes e viajantes fugiram aterrorizados. Pois nos rostos daquela multidão estava estampada uma loucura nascida de um horror insuportável, e em suas línguas, palavras tão terríveis que nenhum ouvinte ousou buscar confirmação. Homens de olhos selvagens pelo medo gritavam sobre a visão dentro do salão de banquetes do rei, onde através das janelas já não se viam mais as figuras de Nargis Rei, seus nobres e escravos,
mas sim uma horda de coisas verdes indescritíveis, sem voz, de olhos esbugalhados, lábios frouxos e protuberantes e orelhas curiosas. Criaturas que dançavam de maneira hedionda, carregando em suas garras travessas douradas incrustadas de rubis e diamantes, onde repousavam chamas grotescas. E os príncipes e viajantes, enquanto fugiam da cidade condenada de Sarnath sobre cavalos, camelos e elefantes, olharam mais uma vez para o lago gerador de névoas e viram que a rocha cinzenta Acurion estava agora totalmente submersa. Por toda a terra de Menar e as regiões vizinhas espalharam-se os relatos daqueles que haviam escapado de Sarnath, e as caravanas jamais buscaram novamente aquela cidade amaldiçoada ou seus metais preciosos. Passou-se muito tempo até que qualquer viajante ousasse ir até lá, e mesmo então apenas os jovens aventureiros da distante Falona arriscaram a jornada. Jovens de cabelos dourados e olhos azuis que não eram parentes dos homens de Menar. Esses viajantes, de fato, chegaram ao lago para ver Sarnath. Mas embora tenham encontrado o vasto e silencioso corpo d'água e a rocha cinzenta Acurion, que agora se erguia imponente próximo à margem, não contemplaram a maravilha do mundo e o orgulho de toda a humanidade. Onde outrora se erguiam muralhas de 300 côvados e torres ainda mais altas, havia apenas uma margem pantanosa, e onde antes habitavam 50 milhões de homens, agora rastejava apenas o abominável lagarto d'água verde. Nem mesmo as minas de metais preciosos permaneceram, pois a perdição havia chegado a Sarnath. Mas meio enterrado entre os juncos, foi avistado um curioso ídolo verde de pedra. Uma estátua extremamente antiga, coberta de algas marinhas e esculpida à imagem de Bokrug, o grande lagarto d'água. Esse ídolo, entronizado no grande templo de Ilarnek, passou a ser adorado sob a luz da lua gibosa em toda a terra de Menar.